Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo 12 ao versículo 17, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Podem se sentar, meus irmãos. Estamos agradecidos a Deus pela sua graça já derramada em nosso meio, por intermédio dos louvores. E com tudo isso, nós entendemos que Deus sempre zela e sempre faz questão de estar no meio do seu povo, onde há louvores ao seu nome. Glória a Jesus. É algo que eu gosto de enfatizar, que por mais que Ele seja onipresente e seja o único ser onipresente, isso não significa que Ele está em todos os lugares, como se afirma muitas vezes. Ele pode estar em todos os lugares, mas a Bíblia diz que onde Ele habita é o lugar em que há louvores ao seu nome. Pouco tempo antes do término da conclusão do ministério terreno de Jesus, Ele planeja a sua entrada em Jerusalém. Em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu, Deus escolheu para habitar com o seu povo, para que o trono de Davi fosse colocado. E assim o Senhor Jesus vai, depois de algum tempo, discipulando e atraindo uma multidão para si. Então agora, como líder dessa multidão, ele planeja entrar em Jerusalém. Ele esteve em Jerusalém muitas vezes antes dessa, mas agora ele vai fazer uma entrada. Agora ele não vai entrar apenas com os 12, não vai entrar apenas sozinho. Agora ele vai entrar seguido de uma grande multidão. Isso vai impactar a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que então ele, a partir do versículo 1, do capítulo 21, ele reúne os seus discípulos e, chegando em uma cidade chamada Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém, ele para e diz a alguns dos seus discípulos ir a uma aldeia, que ali eles iam encontrar uma jumenta que estava com o seu jumentinho, eles estavam presos, e era para eles pedir ao dono dos animais, solicitar e dizer que o mestre estava precisando e que logo devolveria. Logo o Senhor os enviaria de volta, e assim os discípulos fizeram. Se cumpre aqui uma promessa, no versículo 5, a promessa que foi dita pela boca do profeta Zacarias, no capítulo 9, e também no versículo 9, que havia dito exatamente desta forma, que o Messias, que o rei, entraria em Jerusalém, assentado no jumentinho. E aqui se cumpre esta profecia de 6 séculos antes de Jesus. O versículo 8 diz que muitíssima gente
estendia suas vestes pelo caminho, ou seja, uma grande multidão estava seguindo Jesus. E o Senhor Jesus, então, montado nesse jumentinho, entra em Jerusalém e a multidão segue. E quando aquela multidão, não apenas a entrada de Jesus, porque por muitas outras vezes ele havia entrado em Jerusalém, mas certamente por ver a grande multidão seguindo a Jesus, Jerusalém, conforme diz o versículo 10, ficou alvoroçada. E eles perguntavam, dizendo: quem é este? Quem é este? Claro que é uma pergunta redundante. Claro que é uma pergunta até tautológica, desnecessária, porque eu quero duvidar de alguém em Jerusalém que não sabia quem era ele. Mas o ser humano tem disso. Vamos deixar esse assunto para outra hora. Então responderam quando perguntaram: quem é este? A resposta é muito bonita. Também é um assunto para outra hora. O profeta de Nazaré. Glória a Deus. Talvez do vilarejo que menos se esperasse alguém, é de onde vem o rei dos judeus. Quando disseram para certa pessoa: encontramos o Messias e ele veio de Nazaré, esta pessoa, ao ouvir isso, disse: por acaso viria alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a fama de Nazaré. Mas a resposta aqui no versículo 11: e a multidão que seguia Jesus dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então o profeta de Nazaré é reconhecido nesse momento. Ele está fazendo uma entrada triunfal, conforme diz o subtítulo em muitas Bíblias. Mas o que aquela multidão que seguia Jesus esperava? Aquela multidão que seguia Jesus tinha um anseio daquilo que clamava no versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante, então veja, foi uma multidão adiante, Jesus no meio e uma multidão seguindo. E as multidões, tanto as que iam adiante como os que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. No primeiro momento, essa palavra parece ser, essas expressões parecem ser uma adoração. Essas expressões Hosana ao filho de Davi, parece que eles estão louvando ao Senhor. Mas essa expressão, ela não significa exatamente um louvor. Essa expressão é um clamor. Por isso está dizendo aqui: os que o seguiam clamavam. E significa o quê? Eles clamavam o quê? Eles clamavam por livramento. Essa palavra Hosana significa salve-nos, livra-nos, porque este é o Messias que os judeus estavam esperando. O Messias que iria livrá-los das mãos do Império Romano, da opressão do Império Romano. Então, depois de virem Jesus fazer coisas extraordinárias, certamente a multidão se convenceu de que ninguém era páreo para ele. Então, quando ele decide entrar em Jerusalém, montado numa jumentinha, para se cumprir a profecia de Zacarias, que dizia que o rei ia entrar em Jerusalém, então a multidão certamente disse: agora ele vai se revelar como rei, agora ele vai lutar contra o império. Então este era o anseio da multidão, e conforme ele ia caminhando em direção a Jerusalém, a multidão ia gritando: salve-nos,
livra-nos. Mas nós sabemos hoje que este não era o propósito de Jesus. Jesus não estava vindo para instituir um reino aqui. Ele disse: o meu reino não é daqui. Tanto que a mensagem hoje gira em torno desse texto que eu li sobre o fato de o primeiro lugar que Jesus foi quando entrou em Jerusalém, porque o objetivo dele era totalmente espiritual. Enquanto a multidão estava clamando por livramento, Jesus ele não foi no Sinédrio. Jesus não foi no Sinédrio onde aquelas 70 pessoas de autoridade judaica se reuniam. Os principais representantes da comunidade judaica estavam no Sinédrio, aqueles que julgaram pela lei de Moisés. Jesus não foi lá no Sinédrio. Bem como Jesus também não foi na alfândega, na coletoria dos impostos, falar com o chefe dos publicanos para parar de cobrar os impostos absurdos e oprimir o seu povo. Jesus não foi lá protestar isso. Nem muito menos, Jesus não foi ao palácio de Herodes dizer: o rei sou eu, sai daí. Jesus não foi a estes locais. O primeiro local que Jesus foi ao entrar em Jerusalém foi ao templo. E entrou Jesus no templo de Deus. Por quê? Porque o templo e a casa de Deus sempre serão suas prioridades. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? O versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aqui há uma reivindicação muito séria do próprio Deus com relação àquilo que o seu patrimônio na terra. Na época de Jesus, este era o templo. Na época da igreja, esse é o templo. Mas a prioridade de Deus não mudou. Continua sendo pela sua casa e pelo seu templo. E a Bíblia está nos dizendo, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo de Deus. E se o Espírito de Deus habita, somos casa. Que o lugar de habitação é casa. Mas ainda vejo o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Vejam quantas expressões afirmando quem é o templo ou o que é o templo de Deus hoje. Vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, casa, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Você, eu, qualquer um de nós, antes de zelarmos por um patrimônio de alguém, é óbvio que vamos zelar pelo nosso. É uma obviedade
assim também é Deus. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus faz ao entrar nesse templo é o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quando esse texto fala que o julgamento começa pela casa de Deus, significa, vemos com clareza, que Deus está interessado, em primeiro lugar, julgar a sua casa, o seu templo. A primeira coisa que Jesus faz, o primeiro ato de repúdio de Jesus ao entrar em Jerusalém, ao entrar no templo, é com relação a uma classe de pessoas extremamente corruptas, que eram chamadas de cambistas. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus repudiou aquela prática, porque os cambistas faziam moeda de troca, e moeda de troca, nós sabemos que a palavra para isso é corrupção. Os cambistas, eles passaram, depois de um tempo, a ser chamados de banqueiros, porque eles lucraram muito, oprimindo, cobrando taxas muito altas dos empréstimos que faziam, e tinham muito dinheiro para emprestar. Segundo a lei de Moisés, os judeus não estavam autorizados a cobrar juros. Essa era uma prática condenável diante dos olhos do Senhor. Mas os cambistas, para usar o espaço do pátio dos gentios, construído por Herodes, no tempo original não havia esse espaço, mas quando Herodes ampliou e triplicou o espaço do templo, ele fez o pátio dos gentios, e é nesse espaço que os cambistas utilizavam, e os mercadores também. Para usar esse espaço, os cambistas dividiam os lucros com os sacerdotes. Então a exploração aos estrangeiros, aos peregrinos que chegavam ao templo para oferecer sacrifício, era muito grande. Era uma exploração considerável, era uma opressão. Porque o que acontecia? O templo tinha sua própria moeda, seu próprio dinheiro, por ordem divina. Então, os peregrinos, os estrangeiros, traziam moedas de suas nações, de suas terras. Se estivessem dentro do Império Romano, a moeda romana. A moeda romana trazia a efígie do imperador. Isso era, para o templo, uma profanação. Era um dinheiro pagão. Então o que acontecia? Os cambistas faziam o câmbio, trocavam a moeda, para que aqueles pudessem entrar no templo com a moeda do templo. Só que essa troca não era justa. A taxa era muito alta. A taxa do serviço para fazer a troca era muito alta. Além do que, o próprio câmbio era exorbitante. Não era justo. Porque os cambistas tinham que trocar a moeda, lucrar e pagar os sacerdotes. Então vejam que o erro está muito mais além do que estava aparente.
Não vamos nem entrar na questão agora dos mercadores de pombas, porque isso aqui é outra classe de pessoas corruptas. A gente se detém agora nesses primeiros corruptos do templo, os cambistas, porque quem chegava no templo com dinheiro estrangeiro tinha que passar por eles, inevitavelmente, porque no templo só o dinheiro do templo. Falar dos mercadores de animais estavam ali, porque os sacerdotes geralmente não aceitavam os animais que as pessoas traziam para o sacrifício. Colocavam uma série de defeitos e eles tinham que ir lá nos mercadores e comprar animal dos mercadores. Meus irmãos, hoje, os cambistas, claro que representam aqueles que comercializam a fé igual aqueles. Não muda nada. Aqueles que impõem cobranças, visando os seus lucros próprios, são cambistas. A palavra de Deus ela é muito clara, queridos irmãos, em nos ensinar quais são as contribuições legítimas referente à área financeira do servo de Deus. A Bíblia ensina isso com muita clareza e tranquilidade. Afora ou extra, aquilo que a Bíblia ensina é corrupção. É uma prática charlatanista, porque a fé não é mercadoria. Fé não se compra e fé não se vende. E há muitas destas práticas, obviamente. Então, quem vende algo para te favorecer, quem te vende uma oração, ou você tem que pagar algum valor para poder fazer uma campanha na igreja, para você poder melhorar em alguma situação, ou você só pode fazer parte de algum movimento se previamente você paga uma oferta voluntária. A oferta é voluntária, mas você tem que pagar se quiser participar. Que voluntário? Não caiam nessas práticas. Obviamente que com a igreja local, eu não preciso estar falando isso, mas hoje nós estamos na internet. Então fica a dica, não caia nessas práticas. Foi a primeira prática que Jesus repudiou no templo. Jesus não mudou e a prioridade dele continua sendo a sua casa. Ele continua repudiando essas coisas, essas práticas. Mas eu vou falar de uma coisa um pouco mais séria ainda do que essa. Porque havia e há os cambistas. Mas, infelizmente, há também os autocambistas. E estes talvez sejam mais perigosos do que aqueles. Os autocambistas, eles invertem os papéis. Eles não cobram dos outros, mas cobram do Deus do templo. Não cobram dos adoradores, cobram do adorado. Será que existe isso, pastor? Aqueles que servem a Deus apenas com a intenção de que este servir seja uma moeda de troca com Deus. Pessoas que estão na igreja, fazem parte da igreja, mas apenas com interesses materiais. Porque se tem igreja que cobra, é porque tem gente que paga. Se tem igreja que vende objeto ungido, é porque tem gente comprando. Se tem pastor que diz que vai fazer campanha de R$500 semanais e apenas 7 semanas, é porque tem gente que vai pagar.
vai no banco sacar dinheiro para pagar campanha de igreja. Senão não teria essas práticas. Eles viveriam de quê? Queridos irmãos, mas pior do que estes que cobram é o sentimento destes que pagam. Estes são autocambistas, porque eles vão acreditar que se nós pagarmos, Deus vai nos devolver em dobro, triplicado, ou então usar passagens de até 100 vezes mais. Acham que se contribuírem ou se fizerem alguma coisa na igreja, têm o direito de cobrar a Deus. Acham que servir a Deus é moeda de troca. Eu vou fazer, mas eu espero algo em troca. Esses, numa primeira crise, geralmente saem da igreja, porque o interesse não era o Deus do templo, era a prosperidade que o Deus do templo oferece. Esses, se não prosperam, e prosperidade para esses é só dinheiro, e nós sabemos que prosperidade é muito mais do que riqueza, porque tem muito rico que não é próspero. E para estes, a prosperidade, se não prosperarem logo, também não permanece. Além de ter o desejo de prosperar, tem que ser logo. Acham que fazer algo na igreja, ou contribuir na igreja, é investir a curto prazo. Será que existe isso? Não queria crer. Não quero crer. E lógico também, nós não estamos falando de uma forma direta. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus, veja como a Bíblia é clara, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Está falando de subsistência diária, ou seja, isto não é o principal, por mais que o fiel está respaldado em receber na sua mesa todos os dias o pão. Não falta o pão de cada dia na mesa do fiel. Isso é respaldo, mas não é por cobrança, é por fidelidade. O reino de Deus não é comida. Então, se alguém está oferecendo coisas assim em nome do reino de Deus, é mentiroso, é corrupto. E essa foi a primeira prática que Jesus repudiou. Mas o reino de Deus, se o reino de Deus não é comida e não é bebida, então o que é o reino de Deus? Porque eu preciso desejar o reino de Deus. Se o reino de Deus não vai me fornecer comida ou bebida, ou seja, isso não é a prioridade do reino de Deus, então o que o reino de Deus me oferece a ponto de eu me interessar por esse reino? O texto continua. Não é comida e nem bebida, mas justiça. Aleluia. Quantos querem justiça aqui? Aleluia. Ou tá bom para vocês o STF para isso? Tá bom? O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça, vírgula, paz. Glória a Deus. Tá bom a paz aí que o mundo está oferecendo, ou você quer algo melhor? Tá bom? Está todo mundo em paz, né? Coisa boa. Você vê na mídia a notícia é só paz. Que maravilha. Mas é o que o reino de Deus oferece: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, fazendo uma pergunta lógica e racional: é melhor comida e bebida ou justiça, paz e alegria? O reino de Deus nos oferece o melhor. Aqui está dizendo que isto
no reino de Deus é prioridade. Aqui está dizendo, meus irmãos, que quem quiser servir a Jesus vai ter que deixar de lado aquilo que na outra vida, não estou falando de reencarnação, estou falando daquela vida antes de se conhecer a Jesus, porque quem conhece Jesus, a Bíblia diz que nasce de novo. Naquela outra vida levava e tinha certas prioridades. Então, nós precisamos, queridos irmãos, com urgência, com muita urgência, nos observar e observar o contexto ao nosso redor. Por quê? Quem busca essas coisas, conforme nós vimos nos textos bíblicos, a atitude de Jesus e o fato de nós sermos casa de Deus, templo de Deus, se nós somos coniventes com esses conquistas, seremos punidos com eles por estarmos concordando. Mas podemos não concordar com eles e nem fazer parte de uma comunidade que tem esse tipo de gente liderando. Mas podemos ser autocambistas. Estar na igreja apenas com a intenção de trocar figurinhas com Deus. Estes terão, assim como aqueles tiveram, suas mesas reviradas na presença de Deus. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Será que nós temos cambistas dentro de nós, já que somos o templo de Deus? Ou será que não somos autocambistas? Nós precisamos, nós igreja de uma forma geral, quem está aqui, eu, quem está vendo pela internet, quem verá, precisamos rever os nossos conceitos. Por quê? Porque aqui entra a parte mais importante e a parte que nos interessa, e eu encerro essa meditação com esta verdade. E eu já convido a igreja a se colocar em pé. Eu não sei qual é a riqueza que te atrai. Eu não sei o que é que você busca na presença de Deus ou da parte de Deus. Aqui já foi dito que o maior preço já foi pago. Nós já ouvimos isso nesse culto. O maior preço já foi pago, e foi pago por Ele. Maior, não simplesmente pelo valor, maior porque só Ele poderia pagar. Aleluia! Não é questão de ser um valor muito alto apenas. Juntando todos os tesouros dessa terra, não pagaria aquele preço. Já foi pago. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui sobrevivendo. Aleluia. Eu sou um sobrevivente. Glória a Jesus, mas não por mérito meu. Sou sobrevivente porque tenho um Deus ao meu favor. Aleluia. Não sei qual é o interesse dos corações diante de Deus, ou por estar na igreja, mas conforme eu li em 1 Coríntios 3,16, quando nós vemos que, uma verdade como esta, não sabeis que vós sois o templo de Deus, isto já é um privilégio. Você é templo de Deus. Por que isso é um privilégio? Somos templo de Deus e carregamos conosco uma situação muito séria. Vai ser a partir de nós, ou em nós, que vai começar o julgamento de Deus. É sério. Mas também há uma promessa no versículo 17, que quem destruir esse templo, Deus destruirá. Então, se eu como templo me conservar como templo, mas se alguém tentar contra mim, eu tenho Deus garantindo a minha subsistência. Quem ousar atacar o templo de Deus, Deus mesmo vai interferir. E isso já está aqui, de alguma forma, demonstrada na atitude de Jesus. Não convertam a casa do meu Pai em covil
e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. O tempo já se esgotou e eu não posso agora abordar a respeito do impacto dessa verdade. Porque nós chegamos na igreja muitas vezes, chegamos no culto muitas vezes, com um turbilhão de pensamentos. Porque é muito comum nós não fazermos um preparo prévio para entrar na presença de Deus. Muitas vezes chegamos na igreja pensando que vamos fazer depois do culto. Por isso, nós ouvirmos da própria palavra que o Espírito Santo habita em nós, não produz mais em nós nenhuma reação. Mas eu quero que os irmãos, que a igreja, que nós saiamos com esta verdade, independente da riqueza que muitas pessoas têm buscado na igreja, a maior riqueza já habita em nós. Amém, Jesus. Aleluia. A maior riqueza já habita em nós. Aleluia. Essa riqueza não é objeto, essa riqueza não é propriedade física. Essa igreja é a terceira pessoa da Trindade. Essa riqueza é a terceira pessoa da Trindade. Amém. Não está dizendo que ele vai habitar, dizendo que ele habita, é presente, dizendo que ele está aí. Meus irmãos, esta é a maior riqueza e é exclusividade da igreja. Habita em vós. Esta verdade, esse vós no contexto é igreja. É aquele e aquela que entregou a sua vida para Jesus, tem a maior riqueza divina depositada dentro de você. É esta riqueza que dá força naquele momento em que a pessoa acha que não vai mais conseguir avançar. É esta riqueza que consola no luto. É esta riqueza que consola na ansiedade. É esta riqueza que resolve o problema da angústia no coração do homem. Ó amado, ó santo, ó doce, ó exclusivo, ó único Espírito Santo de Deus habita em vós, habita em mim, habita em você. Nós já temos em nós a maior riqueza, queridos irmãos. Não precisamos cobrar nada de Deus, não precisamos pagar nada para servir ao Senhor, porque nós temos a maior riqueza à nossa disposição. Sinta pela fé o Espírito Santo mover-se no seu coração, porque quando nós lemos a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,16, eu repito, veja esta expressão, porque vós sois o templo do Deus vivente. Amém, Jesus. Esta é a grande diferença. Obrigada, Jesus. Há muitos templos, mas de deuses mortos. Nós somos o templo de Deus vivente. Glória a Deus. O único Deus vivo. Esta palavra nos mostra que Deus sempre terá como prioridade o seu templo e a sua casa. Então seja, meu irmão, seja minha irmã, templo de Deus. Seja a habitação do Espírito Santo, porque Deus sempre priorizará a tua vida. Se alguém ousar destruir esse templo, o negócio vai ser com Deus. Se alguém atacar a tua vida, o negócio vai ser com o teu dono. Se alguém ousar te afrontar, o negócio vai ser com aquele que te comprou um preço que só ele pode pagar. Não há, meus irmãos, nada melhor do que isso. Não há nada maior do que isso. E o mais importante de tudo ainda é que hoje ele habita em nós. Haverá um dia em que nós habitaremos com ele. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, os privilégios só vão aumentando, as riquezas só vão ampliando. Não temos nada a perder em sermos templo e morada de Deus. Feche os teus olhos e